Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu quero bater papo aqui com você a respeito desse filme que é um exercício da Clínica da Revolta. Se chama Encontros e Desencontros, de 2003, de Sofia Coppola, e representa assim uma profunda meditação sobre as dores existenciais que a gente enfrenta na contemporaneidade. E eu quero conversar a respeito desse filme fazendo alguns cortes com a teoria de Soren Kierkegaard. Se você ainda não viu o filme, é interessante que você pare esse vídeo, assista ao filme e depois você veja aqui essa análise para que você não pegue nenhum spoiler, certo? Bom, esse filme ele fala a respeito de Bob e Charlotte que se encontram ali em Tóquio por razões diferentes. Ela está acompanhando o seu esposo, que é fotógrafo, e vive. Ela acaba ficando muito sozinha, muito solitária, e Bob ele está ali em Tóquio para fazer comercial de uma propaganda ali de uísque, né, um ator, né, mais velho, e ele também visivelmente está ausente, está entediado, né. Já pensando em Kierkegaard aqui, Charlotte, ela está casada, ela parece ter tudo o que a gente gostaria de ter na vida. Ela vive bem ali em Tóquio, ela está num hotel perfeito, mas ela se encontra muito sozinha e ela ainda não sabe exatamente quem ela é. Então ela dorme o dia inteiro, ela aparenta estar deprimida, sem significado, ela ainda não tornou-se si mesma, ela apenas assumiu os papéis que são esperados dela, os papéis sociais. Ela é uma mulher jovem, casada, e ela tá ali tentando entender como que a vida funciona. E e aí, nessa ele no tédio dele, né, também sem saber se deveria estar ali ou não, e ela no tédio dela, na falta de sentido dela, que eles acabam por se encontrar. E aí tem algumas dores humanas que eu sinto que essa obra trabalha, pensando a partir de Kierkegaard, né. A primeira é essa angústia existencial, essa vertigem diante da liberdade, porque a gente pode ser qualquer coisa. E isso gera uma certa paralisia, um certo medo, porque a gente, podendo ser qualquer coisa, a gente por fim acaba não se tornando nada. A gente fica paralisado. E também ali a gente tem o desespero por ser si mesmo, porque ambos estão alienados da própria essência, dissolvidos nos papéis sociais, nas expectativas dos outros, diluídos na multidão. Eles estão assim, vivendo a solidão da escolha. Por quê? Porque ninguém pode escolher a vida deles por eles. Essa é uma tarefa dolorosa, única, que nos torna autênticos, mas também eh, gera responsabilidade pelas consequências das nossas decisões. A gente tem ali uma demanda de equilibrar, pensando em Kierkegaard, as demandas temporais com os anseios da transcendência, que seria esse anseio por significado, enquanto eu preciso viver a vida comum, a rotina, o dia a dia. E aí a gente tem também uma dificuldade de comunicação que já aparece no nome do filme, né, Lost in Translations, perdidos ali na tradução, na comunicação, ou Encontros e Desencontros em português, que fala sobre esse ir e vir, onde a gente encontra e desencontra, das pessoas. E esse filme ele fala sobre, esse amor impossível, que eu acho que é uma experiência humana também, assim, que todos nós já vivemos. É inevitável você chegar nesse lugar na vida, eu penso, a menos que você começou a se relacionar aí com 12 anos de idade, 13 anos, 15 anos, namorou a mesma pessoa a vida inteira e casou e vive feliz para sempre. A maior parte das pessoas não vive assim. E tem a experiência do dissabor diante do amor, diante da paixão. Então, e tem alguém que a gente sempre quer, que não quer a gente, e sempre tem quem quer a gente não quer. Não, isso é uma experiência humana, uma experiência afetiva muito comum na experiência de estarmos vivos. O filme também trabalha isso, né, a necessidade que a gente tem de que o outro valide quem a gente é, nos lembre a nossa tarefa de existir, né. Então esse filme, ele fala que enquanto a gente estiver vivo, a gente tem uma obra por completar. A gente não está pronto, a gente não está resolvido, a gente ainda está
em movimento, a gente ainda precisa da coragem de existir. E é o que Kierkegaard vai chamar de cuidado de si, né? O ser do homem é o cuidado, a gente precisa se cuidar, se autocuidar, isso é, dar um destino para a nossa vida, para a nossa história, para as nossas ações. Afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui? O que é estar vivo? O que é responder a essa angústia que parece que sempre aponta que a gente precisa caminhar, mas muitas vezes, como Charlotte, não sabemos caminhar para onde ou fazer o quê, né? E Bob, ele também, no auge da sua maturidade profissional, existencial, humana, ele se encontra entregue ali a um tédio, vivendo também uma vida que não parece que é a vida dele. Ele não gostaria de estar ali, né. E aí eu quero relatar algumas coisas que acontecem nesse filme, né, pra gente pensar. Rapidamente, primeiro a insônia, né. Ambos os personagens não dormem, né. Eles estão ali, deitam e ficam se revirando de um lado para o outro, eles têm uma insônia crônica, né, eles não conseguem dormir, eles não conseguem descansar, porque eles não estão prontos, eles estão em processo, eles estão nessa vigília forçada, porque eles não conseguem fugir daquilo que a vida está colocando diante deles e que os perturba, né. Ela com o seu casamento, ele com o seu trabalho e também com o seu casamento. E ali a vida está exigindo que eles enfrentem, quem eles são naquele momento, quem eles estão se tornando, e se aquilo faz sentido ou não. E aí eu amo a fotografia desse filme, e eu gosto que sempre corta ali para Charlotte olhando para a janela, eh, do hotel lá para baixo, vendo a cidade, os carros passando, né, uma cidade gigantesca, uma das maiores do mundo, mais populosas do mundo. Ela está em 40 andares acima, e aí ela se sente sozinha. Olha que fotografia fantástica, ela está desconectada de tudo que está fora dela. Ela começa até a fazer uns trânsitos ali de turista, ela vai, até um lugar de religião budista, ela se sente deslocada, no casamento ela está deslocada, na cultura ela está deslocada, ela está cercada de possibilidades infinitas, mas ela está paralisada, ela não consegue escolher e ela não consegue se conectar. Então quando ela olha pela janela, é o símbolo da distância dela para a própria vida dela. Olha que coisa fantástica. Ela está vivendo a vida como uma observadora, não como uma participante. Ela não é protagonista. Ela está ali tentando se encontrar, né. Então elas estão vivendo, eles estão vivendo a vertigem da liberdade. Eles podem fazer muito nessa cidade, né, ali estranha a eles, mas eles não conseguem se definir, tá. Então, diferente do medo, que sempre tem um objeto, a angústia é quando a gente, sabe que pode fazer qualquer coisa, mas a gente não dá conta de fazer e está paralisado, tá. Então nessa cidade estrangeira, eles conseguem ter um espelho da solidão deles e se enxergarem, e eles não estão gostando necessariamente daquilo que eles estão vendo. Eles se estranham daquilo que eles estão enxergando neles mesmos, né. E aí então, bom, passou essa questão desse desespero, de uma insônia que eles precisam, na verdade, olhar para a própria vida e definirem algumas coisas, eles se encontram a primeira vez, né, no bar do hotel que eles estão, e aí o diálogo é muito bacana, porque a Charlotte vai dizer: "O que que você faz aqui?" E o Bob vai dizer: "Bom, é férias da mulher, eu tô faltando o aniversário do filho, tem alguma culpa sobre isso, né. Eu vou ganhar 2 milhões para vender uísque, mas eu poderia estar fazendo uma peça." E aí ele brinca: "O bom é que o uísque funciona." Então é bem interessante, né, porque ele tá, longe dos filhos, do aniversário do filho, né, distante da esposa, vai ganhar uma boa grana, mas ele não está feliz, porque ele pensa que poderia estar fazendo uma peça. Então aqui a gente tem alguém que reconhece a própria alienação, ele abandona o teatro, está ausente da família e usa até o cinismo como um mecanismo de defesa, meio melancólico. O álcool ali é um anestésico existencial, pelo menos o uísque funciona, né. E aí, Charlotte ela vai dizer: "Bom, meu marido é fotógrafo, eu vim junto, a gente tem alguns amigos que moram aqui", e o Bob pergunta: "O que que você faz?" E ela diz: "Eu ainda não sei bem, eu me formei no semestre passado em filosofia
seja, Charlotte é esse personagem perdido entre o finito e o infinito. Ela pensa a respeito da vida que gostaria de viver, mas ela não sabe o que fazer, ela não dá conta de ter uma ação na vida. Ela tem um conhecimento teórico profundo, filosófico, mas ela não sabe, qual direção tomar. Então, como Kierkegaard diz, é entre aquilo que é possível como possibilidade, como liberdade, tudo, e a realidade. O que a gente vai aplicar à realidade para tornarmos-nos quem realmente somos. Então ambos dizem assim, aí já tem uma grande identificação um com o outro, né? Eu queria conseguir dormir. E a outra pessoa diz, eu também. Aqui eles estabelecem o primeiro vínculo e então eles têm uma solidariedade na angústia que eles estão vivendo. Bom, vamos pensar em Tóquio, né? Essa alienação urbana, essa multidão, milhões de pessoas, luzes, neon, ruído, internamente a multidão que habita dentro de nós e dentro deles, os papéis sociais que a gente vai assumindo sem questionarmos muito. A multidão é esse lugar onde a gente se perde, onde a gente se aliena, mas a gente tem o potencial de sermos reconhecidos pelos outros, na nossa potência, no nosso ser. Então, a multidão é o caminho mais fácil para vivermos a partir de Kierkegaard. Porque na multidão a gente tem segurança, é fácil, a gente faz tudo que todos fazem, a gente só repete, a gente não tem algo que seja diferente, que brinque a respeito das convenções sociais, é apenas repetição, é muito seguro, é de uma aceitação enorme, né? Porque na multidão a gente tem um casamento como Bob, que quando chega na altura que os filhos começam a crescer, a gente começa a entrar naquele clichê de viver aquele casamento frio, aquele casamento que não tem significado, que não tem paixão. A gente se torna eco das expectativas de trabalho sobre nós, Bob, no caso, as expectativas de Hollywood. Então, ele é um homem de meia idade clichê. Ele tem uma carreira bem sucedida e um casamento desgastado. Ele tem uma vida onde tem tudo que um jovem que está começando a trabalhar gostaria de ter. Ele tem, mas ele não está feliz. E a Charlotte, cumprindo o papel de jovem esposa, ela está percebendo que é mais fácil estar na multidão e fazer o que esperam de nós, uma esposa, submissa, casado e tal, do que assumir a própria existência. E aí acontece uma das conversas entre eles extremamente profunda, quando Charlotte diz: "Eu estou estagnada". E ela pergunta para ele que já está mais vivido: "Fica mais fácil?" E ele diz: "Não". Aí ele depois rapidamente diz: "Sim, fica". Eh Fica ou não fica mais fácil a vida depois? Fica aí a questão, o que que você acha disso? Você, se você é mais maduro aí, você acha que a vida vai ficar mais fácil? Sua vida ficou mais fácil? Ou ela fica mais difícil? E aí ela diz: "Eu não sei o que fazer". Então o Bob, ele fala a respeito do casamento e a respeito do fato de que agora ele é pai e tem filhos, com muita honestidade ele diz: "A sua vida como você conhece, ela some e não volta nunca mais". Mas aí ele diz, né, então, primeiro um luto, uma perda, e então ele diz, mas eles aprendem a falar, as crianças aprendem a falar, aprendem a andar, então eles se tornam as pessoas mais deliciosas que você encontrará na sua vida. Como é bom ter filhos. E essa é uma fala kierkegaardiana, né, por assim dizer, né, porque ele fala que existe essa escolha existencial do casamento, da paternidade, que, por fim, que é uma decisão concreta no finito, tem um caráter infinito, um valor eterno, quando os filhos crescem, toda essa experiência de ser pai, mas ele mostra uma melancolia, porque ele se perdeu nesse processo. Ele não é mais fiel àquela escolha que ele fez lá atrás, de ter família. Ele não se sente mais conectado a isso, né. E isso aparece também quando ele conversa com a esposa dele, Lídia, e essa é uma conversa muito dura, porque eles estão discutindo ali uma amostra de carpete, o carpete Borgonha, né, tá fora de estoque, você gostou de outra cor,
E aí o Bob tá dizendo, né: "Ah, pode ser o que você quiser, eu tô perdido". E ela diz: "Ah, mas é só um carpete e tal". Perceba a trivialidade dessa conversa em um relacionamento longevo. E eu fico me questionando, precisa ser assim? Ou a gente tem algum poder de ter um relacionamento que mesmo depois de 20, 30 anos, ele pode ter intensidade, intencionalidade, profundidade? É porque para Bob ele cai no clichê, né. É possível que o próximo passo dele seja o divórcio ou seja essa vida cínica, distante, que não há presença de verdade, né. O que que tu acha? Dá para ter um relacionamento profundo ou não, depois de 30 anos juntos? E aí nessa conversa trivial, de repente ele solta um para mídia: "Eu só quero ficar saudável. Eu gostaria de começar a cuidar melhor de mim". E aqui mostra que não há conexão mais entre eles, porque ele começa a expressar a crise existencial dele para a mídia, mas ela não entende, ela não consegue traduzir aquele sentimento, aquele sofrimento dele, porque ela não vive essa experiência, porque essa é uma experiência subjetiva. É por isso que Kierkegaard vai dizer que a verdade é subjetividade, porque só aquilo que nos atravessa que pode ser verdadeiro, e aquilo não atravessa ela. Em certo sentido, eh, em Kierkegaard, nunca aquilo que passamos, outra pessoa vai passar da mesma forma, porque é uma experiência subjetiva, única. E num relacionamento, será que é possível sustentar essa capacidade de compreender e se conectar ao outro e ter empatia? O que que tu acha disso? E então, eles desligam o telefone, e aí eu considero uma cena triste, porque o Bob sussurra: "Eu te amo", mas já não tem ninguém do outro lado. Então ele adia toda a conversa com ela trivial, fala sobre algo profundo dele, da dor dele, da angústia existencial dele, e então ele deixa o "eu te amo" para o final, só que ela já desligou o telefone, não tem ninguém do outro lado. E essa é a metáfora do desespero, quando a gente quer se conectar, mas a gente só encontra o vazio, não tem ninguém do outro lado. É o sinal máximo, assim, de que essa história ela carece mesmo de um outro momento, de um novo movimento, tá. Então, a trivialidade superou a paixão. E é assim, né, ela querendo saber, Charlotte, no caso agora, se a vida fica mais fácil, porque para ela está muito difícil, ela está muito solitária, ou será que o meu casamento melhora, porque ela está recém-casada e ela já não tem nenhuma conexão com o esposo, né. E e e aí, como que é isso? Mas aí acontece que Charlotte convida Bob, e aqui começa um ponto de mudança do filme, porque ela convida Bob para sair à noite. E pela primeira vez eles se conectam genuinamente com a cultura japonesa. Então, bares, karaokês, jovens, música. Eles sorriem pela primeira vez no filme inteiro. Eles não estão aqui mais fugindo da angústia agora. Eles estão atravessando a angústia juntos. E aí eles começam a cantar, eles começam a rir, a se divertir, e aí a Charlotte, ela canta uma música do The Pretenders, ela coloca uma peruca rosa, ela já começa a ficar mais confiante, revela seu lado sexy, falando: "I'm special, eu sou especial, tão especial", e Bob olha para ela meio fascinado por aquela jovem. E agora ela não está vivendo mais o papel de esposa negligenciada, agora ela está explorando a vida e as possibilidades da existência dela, agora ela está fazendo escolhas, agora ela está saindo desse lugar que ela só fica da janela olhando, e ela desceu lá embaixo, ela está vivendo a vida dela. E aí Bob vai cantar, a música devastadora, né, da Roxy, "More than this, there is nothing", mais que isso não há nada. Então o sorriso de Charlotte desaparece, porque ela está dizendo ali: "O que a gente tem é o presente, o que a gente tem é o agora, mais do que isso não há nada. O que a gente tem é o aqui e agora, é isso e é essa noite, e se essa noite não for boa, a gente não sabe se existirá outra que será boa", né. E aí, a certa altura da noite, eles saem, e eu acho isso é uma cena também muito fofa, porque ali, o marido de Charlotte
a julgava porque ela fumava, né, e e aí falava para ela parar de fumar e ao mesmo tempo era muito indiferente com ela, e vivia trabalhando, ela sempre estava sozinha. E aí então, depois do karaokê, ela vai fumar o cigarro dela, e aí depois ele vai até lá onde ela está, do lado de fora sentada, e ela deita no ombro dele, né. E ele não fala nada, porque ali são 2 pessoas humanas vulneráveis, eh, sabe, e ele está suportando a dor dela naquele momento. Ali é uma conexão profunda entre eles, uma conexão inclusive corporal. E é uma intimidade que não é sexual, é uma coisa meio paterna da parte dele, e ali ela se sente acolhida e se sente aceita. Então eles olham um para o outro com admiração e respeito, uma mistura paterna e afetiva da parte dele, com muito respeito, porque quando eles voltam, isso fica claro na cena seguinte, ele dorme, no carro e ela fica contemplando a cidade. Quando a cena corta, aí é o oposto. Ele está com ela no colo, porque ela apagou, né, e ele está levando ela no colo, pra colocar ela na cama, no quarto dela de hotel, e aí ele beija a sua testa. Olha que situação curiosa, né, porque é um homem, é maduro, uma mulher vulnerável, ali, né, sei lá, levemente embriagada, e ele coloca ela como coloca uma filha na cama e beija a testa dela, com um gesto de ternura, né, de acolhimento, de cuidado, eu achei isso fantástico. E ali então, depois dessa experiência, o Bob, que estava entediado com Tóquio, meio sem saber o que fazer, começa a ter vitalidade, se sente vivo, começa a se conectar com várias pessoas, no próprio trabalho, com os nativos, ele começa a interagir. Então esse encontro, pra você ver, um movimento da vida é capaz de nos despertar. Esse encontro desperta ele para que a vida pode ser boa aqui e agora. Eu estou aqui, eu estou num trabalho, entediante, eu não sei se eu deveria estar aqui, mas agora que eu estou, eu vou estar de verdade. Então ele se conecta. Agora ele está assumindo que ele se tornou até aquele momento. Agora ele está se colocando para fora e se permitindo conexão, né. E por fim, depois, pouco tempo depois, ele precisa ir embora e voltar para casa, e eles ficam naquela situação sem saber como se despedir, né, um abraço, um beijo no rosto, e fica essa ambiguidade. E ela diz: "Não vá, fique comigo, vamos montar uma banda de jazz". E aí, ele mesmo hesita em voltar para a própria vida, e aí quando ele está saindo, ele vê ela no meio da multidão, e esse é um símbolo poderoso do filme de Kierkegaard, porque ele enxerga ela por entre tantos, né, ela não é, uma coisa, ela é um ser que ele enxerga em meio à multidão. E aí ele vai até ela, e aí sim, eles dão um selinho mais forte. A Sofia Coppola vai dizer que isso, não foi roteirizado, porque ele fala alguma coisa, sussurra algo no ouvido dela e a gente não sabe o que é. Então, o próprio Bill Murray, né, o ator que faz Bob, vai dizer que isso é uma coisa entre amantes, e então ele deixa assim. Então ele dá um beijo paterno nela, com um olhar de cuidado. Então é essa mistura entre romântico e paternal, entre finito e infinito. Então eles seguem na multidão para a vida deles. Eu não sei o que acontece depois. O que será que aconteceu? Será que ele combinou deles se reencontrarem? Ele disse que vai ir, mas ele não vai voltar? Será que ele disse: "Vai dar tudo certo, segue adiante e boa sorte"? Não dá exatamente para saber. Mas quando o Bob volta para o táxi agora para ir embora para casa, para o aeroporto, ele não está mais triste. Parece que ele está, feliz de ter feito a decisão de ter ido até ela e ter dito o que ele sentiu que ele precisava dizer, né. E em Kierkegaard, cada instante é decisivo, porque viver é escolher o tempo todo. E nenhuma decisão, nenhuma escolha é neutra, todas elas têm consequência. Até não escolher tem consequência e é uma escolha. Escolhemos não escolher. E o que nos torna humanos, em Kierkegaard, é as nossas escolhas. A gente, quando escolhe, a gente se torna humano. E quando a gente escolhe baseado, olha quantos tabus esse filme não trabalha, né, em termos do que é o casamento, do que é uma traição, do que é um cuidado afetivo, do que é,
eh, esses encontros aleatórios da vida, né, mas, cada decisão que nós tomamos, ela não é neutra, ela tem consequências, e viver é o tempo todo a gente tomar decisão. E você precisa tomar decisão pela tua vida, eu preciso tomar pela minha, porque há de se ter consequências, e assim a gente vai se tornando cada vez mais humano, né. Então, na Clínica da Revolta, né, eu perguntei, quando eu passo esse filme lá no nosso material de apoio, se você já esteve rodeado de gente e se sentiu invisível. Essa é uma experiência extremamente comum. Como que é isso para você? Qual foi a última vez que alguém te deu o ombro para te ouvir, para te escutar, para te acolher? De verdade. Não como a amiga da Charlotte no filme, porque a amiga da Charlotte no filme, quando ela diz que tá meio perdida, ela desliga o telefone, né, fala: "Ai, Charlotte, agora eu não posso falar". Isso não é amigo de verdade, né. E e também esses encontros que transformam, aleatórios, né. Eu acho que eles não havia planejamento de que eles se encontraram, mas eles se encontraram. E a gente está encontrando com gente o tempo todo e desencontrando de gente o tempo todo. E nada em Kierkegaard é necessariamente efêmero e finito. Tudo, tudo, tudo tem um potencial de eternidade, de infinito, de transcendência, de sagrado, de divino. E a ideia em Kierkegaard é que a gente sofre porque a gente anseia pelo infinito, mas tudo que a gente tem é o finito, as coisas que estão, por fim, se acabando. E quando a gente consegue sintetizar os dois, é porque a gente em Kierkegaard a gente amadureceu e a gente está sendo capaz de ser quem realmente nós somos. Então, viver cada instante como se fosse eterno, sagrado, de maneira profunda, de maneira intensa, é algo que faz com que a nossa vida seja verdadeiramente autêntica, tá? E esse sentimento de sermos estrangeiros, para a gente voltar ao eco de Albert Camus aqui, né? Quando a gente está vivendo papéis alheios a nós, quando a gente só está na multidão, quando nós não somos nós mesmos, quando a gente parou de cuidar de si mesmo, né? Isso é algo que precisa de um despertar. E encontros e desencontros, o encontro dos dois ali foi um encontro que gerou despertar nos dois, né. Por isso que a vida ela é tão importante, a gente parar de ficar na janela olhando e a gente descer e tentar viver do jeito que a gente consegue, do jeito que a gente dá conta. Um evento é capaz de mudar completamente a nossa vida, certo? E aí então, eh, eu quero te convidar, né, se você gostou aí desse conteúdo, você que já está na Clínica da Revolta, faça o exercício, né, com material de apoio. E se você gostou dessa análise, dessa conversa, desse bate-papo, eu te convido a se inscrever aí para a fila de espera da próxima Clínica da Revolta. É um conteúdo muito simples, assim, é filosoficamente profundo, mas baseado no que a gente tem de melhor de filosofia e de psicologia para a gente viver uma vida autêntica, uma vida que a gente se orgulha de verdade. E eu te convido para participar dessa formação com arte, música, cinema, poesia, psicologia existencial. E é isso. Logo a gente tem uma nova turma, você é meu convidado. Até o próximo vídeo. Curta, compartilhe. Até a próxima. Tchau, tchau.